A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje chegamos a um momento decisivo da história da humanidade. Gênesis, capítulo 7. É a hora em que Deus anuncia o juízo iminente. A arca está pronta e Noé é chamado para entrar. Este é o capítulo da decisão final. Entrar ou ficar fora. Obediência ou condenação. Salvação ou juízo. Quero que você entenda a profundidade dessa narrativa. Não é só uma história antiga, é um alerta para a nossa geração. A porta está aberta, mas não estará para sempre. Prepare seu coração para ouvir uma palavra que pode transformar sua vida hoje. Vamos à leitura de Gênesis, capítulo 7, versículos do 1 ao 24. Noé e sua família entram na arca. Depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Agora vamos entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto. Palavra pastoral, o chamado pessoal e o convite da graça. Deus chama Noé pelo nome. Entra na arca, tu e toda a tua casa. O Senhor não fala à multidão, nem faz um anúncio genérico. Ele chama pelo nome.
Isso revela a intimidade do relacionamento entre Deus e o justo. Esse chamado é um convite de graça, porque no meio da corrupção do mundo, Deus ainda estende a mão para salvar quem o busca. Noé foi escolhido não por mérito, mas porque andava com Deus. E você também pode ouvir esse chamado hoje. A obediência que transforma e salva Noé não questionou, não argumentou. Ele simplesmente fez tudo conforme Deus mandou. Obediência radical é um dos temas mais fortes desse capítulo. Vivemos numa época em que se valoriza fazer do meu jeito, mas Deus está chamando para fazer do jeito dele. É essa obediência que nos mantém seguros no meio da tempestade. Noé sabia que podia confiar no plano de Deus, mesmo que não entendesse a lógica de construir um barco numa terra seca. Isso nos ensina a ter fé ativa, aquela que obedece mesmo sem ver o caminho completo, o tempo de espera e a fidelidade. Depois que Noé entrou na arca, houve 7 dias de espera antes do dilúvio começar. Isso nos mostra que às vezes Deus já nos coloca no lugar seguro, mas o momento do livramento ainda está por vir. Enquanto esperamos, somos provados na nossa fé e perseverança. Essa espera pode ser angustiante, mas é fundamental para a nossa preparação espiritual. Você está disposto a esperar no Senhor, confiando em sua promessa? A porta que se fecha, o fim da graça. Um dos versículos mais impactantes diz: "E o Senhor fechou a porta." Isso indica que a salvação não depende do esforço humano, mas da graça soberana de Deus. Deus é quem decide quando a oportunidade acaba. Hoje, a porta para Jesus está aberta, mas não vai ficar assim para sempre. A mensagem para nós é clara: não deixe para depois, não espere o último momento. Aceite o chamado agora, porque um dia pode ser tarde demais. Juízo e salvação, andando juntos. O dilúvio mostra que Deus é justo e santo. Ele não ignora o pecado, mas também revela que Deus é misericordioso, oferecendo um meio de escape. As águas que destroem para alguns, salvam para outros. A arca é o símbolo dessa salvação, e Jesus é a nossa arca hoje. Para quem está dentro, a vida. Para quem está fora, a condenação. Por isso, a decisão de entrar na arca é a decisão mais importante da sua vida espiritual. A promessa da proteção em meio à tempestade. Mesmo quando a terra era coberta pelas águas, a arca flutuava segura. Deus cuida de quem o obedece, mesmo em meio ao caos ao redor. Essa verdade nos dá coragem para enfrentar as tempestades da vida, sabendo que Deus está no controle. Nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Deus quando estamos na arca dele. A aplicação prática. Querido irmão, querida irmã, o que podemos aprender para a nossa vida hoje com esse capítulo? Primeiramente, é tempo de decidir onde você está. Você está na arca ou fora dela? Muitos tentam construir suas próprias arcas, suas próprias soluções. Mas nada salva além da obediência a Deus e a confiança em Jesus, a verdadeira arca de salvação. Em segundo lugar, entenda que a obediência é prática, não teoria. Obediência radical exige ação, mesmo quando o mundo ao redor zomba e não entende. Se Noé esperou 7 dias dentro da arca sem saber o que vinha, você também terá que aprender a confiar e esperar em Deus, mesmo no silêncio. Terceiro, o tempo da graça é agora. Deus é paciente, mas Ele não promete que essa paciência vai durar para sempre. A porta da arca foi fechada por Deus, e isso nos ensina a urgência do chamado. Não permita que a demora de Deus te faça desistir. A salvação é uma oferta que tem prazo. Por fim, fique firme na certeza de que, em meio a qualquer tempestade, a arca está segura. Jesus é nossa proteção e refúgio. Nenhuma enchente, problema, doença ou crise pode te separar do cuidado do Senhor se você estiver dentro da arca dele.
Então, hoje, firme sua fé, decida obedecer, entre na arca da palavra e viva seguro na presença de Deus. Essa decisão não só muda sua história, mas pode impactar gerações. Seja você o Noé da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, Deus está chamando pelo seu nome. Você vai atender? Momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor não desistiu da humanidade, mesmo quando tudo parecia perdido. Obrigado pela graça que chamou Noé e a sua família para a salvação. Senhor, hoje clamamos que o Senhor nos dê um coração obediente, uma fé inabalável e a coragem para responder ao teu chamado. Que possamos entrar na arca da tua palavra e permanecer seguros em meio à tempestade. Fecha a porta para o pecado em nossa vida e abre as janelas do céu para que a tua bênção nos cubra. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu entro na arca de Cristo hoje. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal para acompanhar nossa série A Bíblia capítulo por capítulo. No próximo episódio, vamos ver o início do dilúvio e como Deus cumpre a sua palavra com fidelidade. Que o Senhor te abençoe e guarde. Até lá!